Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que se não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorrei vos foi cara noutra encarnação. Caso em que se pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade, a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Espírito Familiar, Paris, 1860. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O de hoje fala muito dos órfãos, mas a gente vai falar hoje de como os órfãos têm mães e pais, casas e escolas, cachorros e empregadas, ou auxiliares domésticas, porque não se fala mais empregadas domésticas, né? Isso é um modo de falar dos anos 80. Então, o que acontece? Tem pais que têm filhos, mas agem como se não tivessem. Quantos vocês conhecem, né, que são pais que trabalham tanto, e mesmo quando chegam em casa, devido a muitos interesses e muitas coisas, dão 1 hora, 15 minutos, meia hora de atenção a uma criança para poder fazer seus afazeres de casa, tal. A vida não é simples hoje em dia, mas temos muitos órfãos abandonados dentro de casas no mundo inteiro devido a trabalhos dos pais ou ocupações dos pais. E essas crianças, elas deixam de ter contato com o núcleo familiar, a célula máter da sociedade, que é a família. E aí não tem bases sólidas mais adiante para formar a sua família ou ter relações com a sociedade. Isso dificulta e muito. Então é importante que a gente saiba que se tem um sobrinho, um filho ou um amigo de um amigo, que a criança fica muito tempo sozinha com outras pessoas que não é o núcleo da família, ou o núcleo familiar da família espiritual, que são os amigos, que se possa propor para sair junto, para poder ficar um pouco em casa, para poder essa criança ter um relacionamento, né? É importante a gente entender isso. Antigamente, a gente tinha muitas pessoas que adotavam crianças, mesmo sem estar dentro da lei, né? Tinha os órfãos de rua, né? A gente tem muito isso no Brasil, que tem senhoras, principalmente as senhoras pobres. Eu conheço muitas pessoas de baixa renda no Brasil que adotam 2 ou 3 que estavam na rua das favelas e criam até ficarem grandes, né? Criaram esses filhos, são os filhos do coração. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia a gente tem mães que não conseguem, mães e pais que não conseguem ter filhos de jeito nenhum e apelam para a adoção, que é tão difícil. Alguns vão até para países pobres para poder adotar crianças estrangeiras, de tão difícil que é adotar órfãos hoje em dia. Existe uma regra muito mais dura e mais difícil,
e eu acredito que tenham menos crianças à disposição, né? Mas o que a gente tem mesmo nas classes baixas é crianças que têm mãe, algumas que não conhecem o pai nas favelas do Brasil e por aí vai, não só em favelas, né? Às vezes até em classe média e alta, mas que a mãe trabalha o dia inteiro, os pais trabalham e ela fica completamente órfã da célula máter da sociedade, que é a família. Que a gente possa ajudar porque tudo que a gente fizer para o próximo, a gente está fazendo para nós mesmos, de aprendizado, de caridade, mas também temos que levar em consideração que, às vezes, aquela criança que você está ajudando, não que você adota por um tempo, né? Você convida, você interage, você propõe. Às vezes ela faz parte da sua família espiritual. E isso é tão importante. Às vezes ela faz parte do seu núcleo e é você mesmo que tem que educá-la, que tem que propor as coisas para ela. Pode ser um seu sobrinho, uma sobrinha, alguém que você vai proporcionar algo que vai fazer a diferença lá na frente, quando ela montar a família dela e tiver as suas relações em sociedade, cada vez mais visando uma sociedade sadia, porque o desregramento da célula máter da sociedade faz com que a sociedade fique à margem de seres que não conseguem se relacionar e não conseguem interagir em equilíbrio. Que a gente possa pensar isso, transformar essa situação que a gente vê diariamente e possa, com muita força e fé, lutar por uma sociedade em equilíbrio no mundo inteiro.